Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Na última aula nós vimos o governo jacobino, o chamado período do terror. Então hoje nós veremos o final da Convenção Nacional e a última fase da Revolução Francesa, a fase do Diretório. Então, galerinha, bora comigo! Bem, turminha, o que vai levar ao final do governo jacobino? É uma série de fatores. Um deles, por exemplo, foi a revolta de Vendéia. Nessa região, os camponeses se revoltaram porque o governo confiscou a produção deles. Confiscou porque a França foi invadida novamente, é uma outra coligação anti-francesa, e por necessidade de alimentar os soldados, o governo jacobino confiscou a produção dos camponeses de Vendéia. Então o clero refratário, lembra? Aquele clero contra-revolucionário vai aproveitar-se desse descontentamento dos camponeses de Vendéia e instigá-los a uma revolta. Os jacobinos foram lá e sufocaram, mas isso demonstra como que havia muitos problemas na França. Além disso, acabei de falar, a França foi invadida novamente por coligação anti-francesa. Você tem a pressão dos girondinos que queriam retomar o poder. E outro problema muito grave foi que houve uma ruptura entre os jacobinos. Então nesse momento aí tínhamos dois grupos de jacobinos. Os jacobinos radicais, liderados por Hebert. Então são os hebertistas. O que eles queriam? Aprofundar ainda mais a revolução, radicalizar ainda mais. Um outro grupo liderado por Danton, que é o grupo chamado de indulgentes. O que os indulgentes queriam? Queriam não o fim do governo jacobino, cuidado com isso, mas queriam o final do terror. Para eles, o comitê, o tribunal revolucionário, estava agindo de forma tão autoritária como um governo absolutistas. Então para os indulgentes, era necessário acabar com o terror. O líder é o Danton, que era um jacobino. E esses indulgentes, inclusive Danton, foram levados para o tribunal revolucionário, acusados de serem traidores da pátria, inimigos da revolução. E Danton, que foi quem criou o Comitê de Salvação Pública, acabou sendo vítima do tribunal revolucionário. Danton foi condenado à morte pela guilhotina. Um pouco antes de morrer, Danton disse: a revolução é como Saturno, devora seus próprios filhos. E isso é muito comum nas revoluções. Briga entre líderes, facções diferentes dentro de uma mesma revolução. Como foi o caso da União Soviética, lembra, turma? Trotsky, um dos grandes heróis da Revolução Russa, acabou sendo perseguido e assassinado a mando de Stalin. Belezinha? Então, Danton também foi uma das vítimas do Tribunal Revolucionário. Assista ao filme Danton, é um filme muito bom, vale a pena assistir. É uma aula sobre esse período do terror, que é o período que mais cai no vestibular sobre a Revolução Francesa. Então todos esses episódios juntos, coligação anti-francesa, revolta de Vendéia, pressão dos girondinos, ruptura entre os próprios jacobinos, tudo isso favoreceu que os girondinos recuperassem o poder em julho de 1794. É a famosa reação termidoriana. Facinho. Por que termidoriana? Porque foi dada no mês de Termidor. Então este golpe foi dado no mês Termidor, julho de 1794. Os girondinos, com Pântano, que são os oportunistas, o centro, uniram-se e acabaram com o governo jacobino. Então assim a revolução, ela volta para as mãos da alta burguesia, para as mãos dos girondinos. E os líderes jacobinos foram também todos guilhotinados, inclusive Robespierre. Turminha, esse governo girondino, essa última fase, será chamada fase do Diretório. Por quê? A França continua sendo uma república, mas em vez de ser governada pelo Comitê de Salvação Pública, que foi extinto,
ela será governada por uma diretoria. Então são 5 diretores girondinos governando a França neste momento. Por isso que a história apelidou-se essa fase de fase do diretório. Então a França continua sendo uma república governada por 5 diretores e agora sob o comando dos girondinos. Os girondinos, turminha, vão anular as principais medidas jacobinas. Então desfez a reforma agrária, voltou a ter escravidão nas colônias francesas, acabou com a lei do máximo, o ensino deixou de ser público e gratuito, o voto voltou a ser por renda, voltou a ser um voto censitário. Então, para o vestibular e para o conhecimento de vocês, o que é importante? As principais medidas girondinas é desfazer as principais medidas jacobinas, belezinha? Lembrando, girondinos, direito, o governo da alta burguesia e para a alta burguesia. Um episódio muito importante desse momento foi a chamada Conjuração dos Iguais. Quem defendia a maior igualdade social? Os jacobinos. Então associe. Se é uma conjuração dos iguais, é uma conjuração jacobina. O que os jacobinos queriam, liderados por Graco Babeuf? Retomar o poder. Então, a conspiração dos iguais, vamos lá, é uma tentativa fracassada de tomada de poder dos jacobinos. Líder, Graco Babeuf. Resultado, fracasso, já falei. E Graco Babeuf também foi, para variar, né, guilhotinado. Entendeu? Então, essa conjuração fracassou, mas ela demonstra muito isso, como que a França não tem paz. Então, turminha, eu acho que está ficando claro, não é? Já temos 10 anos de Revolução Francesa, 1789 a 1799. E a França não tem paz. A burguesia não consegue consolidar o seu poder. Se Girondino está no poder, Jacobino articula contra. Se Jacobino está no poder, Girondino articula contra. Ao mesmo tempo, clero refratário, contra-revolucionário, ameaças da nobreza que quer recuperar o poder. A França está sendo invadida. Turma, foram mais de 7 coligações antifrancesas. Se você pegar, então, somar tudo isso, é um período de ameaça externa constante. Perceberam? A burguesia francesa precisa consolidar o seu poder, mas não consegue. Nesse período aí, ela não consegue. Nesse momento, então, que a França está ficando muito para trás da Inglaterra, que já fez a sua révia industrial, né, galera? Então, nesse momento, uma figura começou a ganhar destaque na França. A figura do general Napoleão Bonaparte. O Napoleão era um girondino, tá? Napoleão, ele salvou a França da falência, porque ele conquistou vários reinos italianos e os saqueou. Napoleão salva as finanças francesas saqueando a Itália. Os reinos italianos, não tinha o país Itália, né? Eram os reinos italianos. Então Napoleão salvou a França da quebradeira. Napoleão descobriu uma conspiração monarquista na França, sufocou antes que ela eclodisse. Além disso, Napoleão era o único cara que tinha a fidelidade do exército. O único cara que você podia falar assim, olha, o exército segue, é Napoleão. Napoleão tinha uma coisa muito legal, turma. Nas guerras, ele era o primeiro do batalhão, ele ia à frente do exército. Não é aquele general que se esconde atrás do exército, que só dá ordem, não. Ele pegava a bandeira da França e saia correndo, em direção ao inimigo, saia correndo. Imagina os soldados vendo, o nosso general está à frente do exército. Ele nunca era atingido. Então isso criou também uma ideia de ser protegido por Deus, de ser inatingível, Napoleão Bonaparte. Então junta tudo isso. Napoleão tem a fidelidade do exército, salvou as finanças francesas, sufocou uma conspiração monarquista, tinha a fidelidade do exército. Não é isso? Junta tudo isso, é um girondino, tá? O que a alta burguesia pensou? Nós estamos no poder, mas não conseguimos governar, não conseguimos pacificar a França. E se nós nos aliarmos a Napoleão Bonaparte e entregarmos o poder a ele? Talvez ele possa consolidar os ideais
burgueses da Revolução Francesa. Pensando nisso, parte da alta burguesia resolveu então convocar uma reunião da Assembleia onde seria votado Napoleão, primeiro cônsul, sim ou não. Essa seria a eleição. Napoleão ser eleito primeiro cônsul da República significaria o quê? Entregar o poder ao general Napoleão Bonaparte. E a Assembleia foi convocada para um palácio fora de Paris, um palácio no campo. E lá os deputados se reuniram para decidir se Napoleão seria primeiro cônsul ou não, se o poder seria dado a Napoleão Bonaparte. Enquanto os deputados debatiam dentro do palácio, com as portas fechadas, o que Napoleão faz? Napoleão cercou o palácio externamente, com seus soldados, e esperou o resultado, se ele foi eleito primeiro cônsul ou não. Veio o resultado. Napoleão não foi eleito primeiro cônsul. Então, Napoleão invade a Assembleia, em cima de seu cavalo branco, e diz: ou vocês me elegem primeiro cônsul, ou ninguém sai vivo daqui. Turma, não tinha mais volta. A partir do momento que Napoleão invade a Assembleia, ou ele cumpre a promessa de invadir, prender e matar deputados, ou ele seria preso. Então, depois dessa invasão, existe uma nova eleição, e aí sim, os deputados, por livre e espontânea pressão, elegem Napoleão primeiro cônsul. É por isso que foi um golpe. É o golpe do 18 de Brumário, dia 18 de novembro de 1789. E às vezes os alunos não entendem: Marcelo, por que foi um golpe se Napoleão foi eleito primeiro cônsul? Porque foi eleito dessa maneira. Após ter seu nome recusado, ele invade a Assembleia e se impõe, exige que seja eleito primeiro cônsul. Golpe de 18 de Brumário. General Napoleão Bonaparte, com apoio da alta burguesia, é eleito primeiro cônsul da França e passa a governar a França com plenos poderes. Napoleão é levado ao poder para consolidar os ideais burgueses. Os girondinos estavam no poder, mas não conseguiam governar, pacificar a França. Então, a era napoleônica é uma era que vai buscar consolidar o poder da burguesia, os ideais burgueses da Revolução Francesa. E sobre isso nós falaremos na nossa próxima aula. Um beijo para todos e aguardo por todos vocês na chamada Era Napoleônica.